Em 2021, eu li aproximadamente aí cento e poucos livros, eu não lembro exatamente quantos foram. E entre eles, eu consegui separar 34 livros 5 estrelas. Então foram meus 34 favoritos de 2021, que hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou mostrar todos, assim, com muito detalhe, senão esse vídeo vai ficar, o quê? 7 vidas, né? Mas resolvi fazer subcategorias que fazem sentido na minha cabeça. E a partir dessas subcategorias, iremos selecionar aí os melhores, o dos melhores entre os livros 5 estrelas. Temos 10 subcategorias. Vou mostrando pra vocês. Vocês vão ver que talvez faça um pouco de sentido. Vou mostrando pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Vou deixar aqui no link um ranking que eu fiz de todos os livros que eu li em 2021. Os 4 estrelas, 3 estrelas, estão todos por lá. Então dá uma olhadinha caso te interesse, tá bom? Vamos começar então pela subcategoria suspense. Que assim... Vocês vão ver que tem o quê? Um livro de ficção científica, que é Recursão. Esse daqui eu gostei bastante, foi minha primeira experiência com o autor. Já dou um spoiler, não gostei de Matéria Escura, que li logo em seguida. Gosto muito dessa ideia de viagem no tempo. Amo livros que envolvem essa temática. Esse daqui, cara, fiquei assim, passada com a inteligência e a criatividade que o autor teve que ter pra criar essa ideia mesmo, sabe? O segundo de suspense que eu tenho aqui é A Paciente Silenciosa, que gosto muito pelo plot que me entregou. Eu acho que esse aqui foi o primeiro thriller que eu li na minha vida, inclusive. E eu não conhecia a sensação de, assim, meu Deus, o que será que está acontecendo? Quem será o culpado? E no final você chegar lá e fazer... Não acredito que era isso o tempo todo, sabe? Então, assim, gostei muito dessa sensação que me entregou. E no terceiro que temos aqui nessa subcategoria é o Impulso, que é um livro que vai falar sobre maternidade compulsória, que você não sabe no início, assim, acho que até uns 20% do livro, quem tá falando. A gente tá vendo a história do ponto de vista de quem exatamente, aonde eu tô nesse livro, o que que tá acontecendo. É a sensação que você tem quando você começa a ler. E eu, assim... amei, eu devorei essa leitura. Eu acho que eu li ele num voo de 3 horas voltando pra Belém, sabe? E eu não conseguia parar. E quando eu terminei, eu fiquei assim, eu gostei desse livro. Esse livro é 2 estrelas porque eu fiquei com muito ódio, ou eu gostei muito e ele é 5 estrelas genial. E ao longo do ano, eu fui amadurecendo o pensamento sobre esse livro e eu decidi que ele era um 5 estrelas genial, e inclusive ele é vencedor dessa subcategoria. Então temos aqui o Impulso como melhor suspense, que eu li agora em 2021. Nossa, tô muito apresentadora, né? Nossa, arrasei. A próxima subcategoria que eu escolhi foi fantasia, que eu li alguns livros de fantasia no ano passado, que é um gênero que eu gosto, mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de manter lendo, porque assim, muitos livros, né? Às vezes muitos livros, menina, o tempo não dá, a vida não dá pra acompanhar todos os livros de fantasia. Mas eu li duas séries que eu gostei muito. O primeiro, temos aqui o Ceifador, que eu li no finalzinho do ano. Inclusive, se você assistiu o meu último vídeo que saiu sobre leituras de 2022, você vai ver que eu terminei a trilogia, eu li assim, um atrás do outro, pá. E eu amei, porque fantasia que envolve também distopia, eu amo universos distópicos, são um dos meus subgêneros favoritos da vida, então gostei muito dessa leitura, e inclusive ele tá meio que no top 5, eu diria, tá no top 5 aí das leituras do ano. E a outra fantasia que eu li foi Uma Chama Entre as Cinzas. A gente começou um projeto de leitura coletiva que a gente acabou não finalizando, mas eu acabei lendo os 2 primeiros, e eu gostei muito, adivinha por quê? Ah, meu Deus, que surpresa. Porque é fantasia com distopia também. Aqui também tem um universo mais voltado aí pra essa violência autoritária, sabe? E uma personagem querendo fugir dessa realidade. Eu gostei muito como a Sabaa Tahir constrói o universo, mas sinceramente, isso aqui não tem palavra, gente. Esse homem aqui, ele foi sensacional, fazendo um mundo onde não existe mais doença, velho, onde as pessoas não morrem mais por causas naturais. Você acha? É uma loucura. É genial também a escolha de criar uma ordem de ceifa e dentro dela existe corrupção, sabe? De ver como todo humano, ele é falho, independente se ele for ceifador. Eu seria a ceifadora José Saramago, nunca canso de dizer. Mas gostei muito dessa trilogia, em especial esse primeiro. Então ele ganhou na subcategoria fantasia. E olha só que interessante, os 2 são capas vermelhas. Próxima subcategoria que eu escolhi foi livros que falam sobre mulheres. Simples assim, não tem muito... Vocês vêem,
né? É umas categorias que eu inventei da minha própria cabeça. Eu olhei assim pro meu livro e falei, ai, deixa eu dividir mais ou menos aqui o que parece interessante. Aí eu fiz essa categoria, que é de mulheres. Que assim, sinceramente, vocês já viram que existem vários livros que entrariam nessa categoria, porque eu leio muito livro que fala de mulheres, do ponto de vista de mulheres, são meus preferidos, pois sou mulher, olha só. Aí, o que aconteceu? Esses aqui foram que eu escolhi pra ele, pra essa subcategoria. Então, temos aqui hibisco. Não, pera, errei. Temos aqui hibisco roxo. Essa capa é linda. E a Chimamanda escreve maravilhosamente bem, entendeu? Só que esse livro, eu confesso que eu li num tempo que eu acho que eu tava meio... Sabe quando você tá meio avoada? Não prestando muita atenção nos detalhes, nas coisas? Então eu lembro da história geral. Eu lembro do pai dela extremamente autoritário, querendo mandar na vida dela. Mas eu não lembro muito dos detalhes desse livro. Então eu acho que ele deve ser saboreado futuramente novamente. Eu devo reler ele pra pegar assim com mais detalhes a história e relembrar melhor, fixar melhor na minha memória. Depois temos aqui Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Eu amo esse livro, já vou dar spoiler. Esse aqui ganhou a categoria, entendeu? Porque eu não aguento mais falar dele. Eu amo tanto esse livro que eu já falei tanto dele que eu não aguento mais falar dele. Alguém fala fique, aí eu digo não vamos mais falar desse livro que eu não aguento mais. Esse livro te dá raiva, esse livro te dá ódio, esse livro, sabe, te faz... É isso, eu não consigo explicar. Ele é tão curtinho, gente, como ele consegue te passar tanto ódio em tão poucas páginas? 230 páginas, gente. Vai falar sobre maternidade, ou talvez a frustração da maternidade, e sobre uma mulher que ama o seu marido dentro de uma sociedade que tem aí a questão da poligamia presente, e desde novo eles se relacionam, se amam, e decidem aí ter uma relação monogâmica, até que acontece o fator dela não conseguir engravidar. Então, toda a família dele vai se virar contra ela, no sentido de você não fez o que você deveria fazer de básico na sua vida, que é ter um filho. Toda mulher nasceu exatamente pra isso. Então, você não conseguiu, então você falhou miseravelmente. E ela se culpa muito, se julga muito, e a gente vai acompanhando essa história aí da forma mais nua, crua possível, porque você tá dentro do coração dela, da personagem principal aqui. Então, é um livro muito triste, mas ao mesmo tempo é um livro que te dá mais ódio, no geral, mas indico pra que todos leiam. E por último, também falando sobre maternidade, temos aqui As Alegrias da Maternidade, da Bushi, que a gente apelidou carinhosamente quando a gente leu de As Tormentas da Maternidade. O livro que a mãe sofre, viu? Nunca vi. Tudo que tu pensar de desgraceira que pode acontecer na vida de uma mãe, acontece na vida desta mãe aqui. De Alegria fica aí, né? Só o nome do livro mesmo. Então, dentre esses três, que eu diria que são todos voltados aí para histórias africanas, nós temos aqui, então, Fique Comigo como o vencedor da subcategoria. Leiam todos esse livro, obrigada. E de nada, você não vai se arrepender. Próxima subcategoria que eu separei aqui foi clássicos. Esse ano de 2021 que passou, eu não li tantos clássicos, mas eu li alguns pouquinhos. Eu dei 5 estrelas para 4 livros, que o primeiro, então, temos aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não sei se você é novo por aqui, mas que eu amo Machado de Assis não é nenhuma novidade. Esse homem é sensacional. Eu gosto do quanto... Eu tenho um vlog no meu canal antigo falando desse livro, que eu comento o quanto é genial, porque esse livro, ele vai falar de como um homem, que é o Brás Cubas, ele se sente uma pessoa extremamente especial, extremamente... Sabe aquele cara que já nasceu rico, branco, bonito, hétero, sei lá, o mais padrão possível, e só porque ele é assim, ele se acha? E aí, ao longo da vida dele, na verdade, na morte dele, ele vai percebendo como ele era um homem extremamente medíocre, assim, ele não tinha nada de especial, ele teve as melhores oportunidades da vida, acesso à educação, acesso às melhores coisas do mundo, e ele teve todas as oportunidades, e ainda assim ele não fez nada de especial. Então é muito legal ver como esse homem, depois de morto, ele faz essa volta na vida dele. Enquanto ele era jovem, ele se achava muito, e quando depois que ele morreu, ele percebe que ele, tipo, era só mais um homem, entendeu? E aí essa viagem é muito boa, eu gosto muito desse livro. Depois, em clássicos, temos O Estrangeiro. Vocês precisam saber o estrago que isso aqui fez na minha vida, entendeu? O estrago que isso aqui fez na minha vida tão fininho. Temos também Os Sofrimentos do Jovem Werther, nessa edição da Antofástica, um clássico aí da literatura alemã. Esse aqui eu confesso que ele ganhou 5 estrelas, porque na época que eu li estudando ele, então isso dá um charme a mais pra leitura. Talvez se não fosse esse fator, eu teria achado um livro bem,
que fala sobre um homem que se apaixona por uma mulher e aí fica com esse amor assim meio, como é a palavra? Quando a pessoa não se declara, fica com essa, esqueci a palavra, editora, você lembra da palavra? Quando você gosta de alguém, mas você não declara a pessoa e tu fica assim gostando da pessoa pra sempre. Enfim, esqueci a palavra, se a editora lembrar, ela coloca aqui. E aí eu gostei mais por esse fator. E por último, nos clássicos temos aqui Jane Eyre. Gente, esse livro parece que eu li faz 57 anos, porque faz tanto tempo. Eu já li esse livro mais 2 vezes. Sério, nesse ano que passou pra cá, eu li em março de 2021 e já li de novo depois de alguns meses. Gosto muito, muito desse. Esse vai ser, sem dúvidas, o meu favorito entre os clássicos de 2021. Então a gente vai acompanhar aí um romance de formação que vai contar a história de Jane desde sua infância até ela se tornar uma adulta com trabalho. Toda essa relação de uma mulher que trabalha aí numa época em que trabalhar assim não era uma coisa muito comum. Então, gosto muito desse, mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa pra este livro aqui, porque eu juro por Deus, gente, eu nem lembro tanto da história com detalhes. Eu lembro muito da sensação que eu fiquei depois que eu li esse livro. Eu entrei numa reflexão interna e numa ressaca literária. Eu não consigo explicar pra vocês. Eu fiquei assim, pensando muito sobre a minha vida, quem eu sou, sabe? E o que eu tô fazendo com a minha vida. E assim, até que ponto eu julgo as pessoas. Foi uma viagem muito doida. Quero reler esse livro com certeza em breve. Então, para a categoria clássicos, quem ganhou foi Jane Eyre, mas O Estrangeiro ganhou uma menção honrosa. Agora, vamos para a categoria mistério, que é Agatha Christie. Então, temos aqui A Casa Torta, Sol, pode entrar. Se eu não botasse Agatha Christie nesse meu favoritos do ano, menina, a minha casa ia cair. A Sol ia derrubar o meu telhado, com certeza absoluta. Então, temos aqui A Casa Torta, temos aqui M.O.N., que foi o meu favorito, que eu li da autora, e temos aqui O Clube do Crime das Quintas-Feiras, na edição da Intrínseco, que é assim, ou seja, um bando de livro com um bando de velho futricando a vida dos outros e solucionando crimes. Esse é o tipo de mistério que eu leio, caso você não saiba, agora você já tá sabendo. E o meu favorito entre esses três foi, então, M.O.N. da Agatha Christie. Gostei bastante, porque esse aqui conta do ponto de vista do Tommy e da Tutu, né? Que eu chamo de Tutu, que é a Tupense. Ó, inclusive tá aqui o início do livro. E é muito fofo, gente, porque além da Tupense ser extremamente inteligente, o que eu amo quando temos aí uma personagem feminina extremamente inteligente, eles são um casal. E aí, então, fica um negócio do mistério e ao mesmo tempo eles têm esse negócio do casamento deles e um amorzinho, entendeu? Pra mim, esse foi o charme da história. Falaram que esse aqui existe uma ordem cronológica pra ler Tommy e Tutu, e eu já cheguei ali mais ou menos quando eles já se casaram. Então, assim, não era bem o primeiro da história que eu devia ler, mas eu amei. Não esperava gostar tanto, foi meu preferido de mistério do ano de 2021. A próxima subcategoria que nós temos, então, vai ser clichês, romances clichês. E aqui eu já não tenho mais alguns livros que eu passei pra frente, que geralmente esses livros que eu leio bem rapidinho, eu vou passando pra outras pessoas conhecerem. Então, esse ano de 2021 eu li Match Imperfeito, que fala sobre um casal indiano, gostei bastante, não esperava gostar. Eu li A Very Large Expanse of Sea, que vai contar a história de uma menina muçulmana que ela vive nos Estados Unidos. Ele é bem clichêzinho também, bem adolescente. Ela tá lá, né, morando lá nos Estados Unidos, ela cresceu nos Estados Unidos, então ela é, tipo, americana. E no dia 11 de setembro, após o dia 11 de setembro, as pessoas já tratavam ela com um pouco de preconceito, passam ela a tratar com mais preconceito ainda. Então ela tem que se tornar uma pessoa naturalmente fechada para o universo, porque ela sabe que qualquer pessoa que entrar em contato com ela, provavelmente vai ser pra falar alguma coisa mal dela, sendo que nem conhecem a gata. Então, assim, gostei bastante de adolescente, mas muito legal mesmo. Sabe quando é um clichê? É um romance clichê, mas que não é clichê, porque ele vai trazer de outras narrativas. O Match Imperfeito, ele vai falar sobre esse casamento arranjado. Só que é muito legal, porque é um casamento arranjado onde a menina, ela não quer, porque ela quer se formar em computação. E aí, como fazemos? Depois eu li também, tipo, uma história de amor, que é uma história onde a gente vê um menino que ele é homossexual e ele tem um tio também homossexual. E aí, esse adolescente vive nessa confusão, nesse medo, sem conseguir se abrir. Então, é muito triste, mas ao mesmo tempo, eu acho que segue uma linha muito interessante pra gente pensar
sobre e ver como as pessoas jovens, né, sofrem tanto internamente por tantos medos que às vezes a gente nem conhece. Que às vezes eu, por exemplo, que não sou dessa realidade, jamais conheceria se não fosse lendo esses livros. E eu gosto muito quando traz um pouco essa visão dos jovens, porque eu tenho muita gente jovem que me acompanha, que a gente conversa, e eu já sou uma tia um pouco mais velha, então realmente as questões da juventude passaram um pouco. E aí até hoje eu tento ler esses livros mais jovens, porque é pra relembrar um pouco, sabe? Então eu gosto muito, todo ano eu favorito algum desses livros, justamente. Eu leio propositalmente, eu leio conscientemente esse tipo de leitura que não são as minhas favoritas, não são as que me causam mais emoção, nem mais raiva, nem nada do tipo, mas eu sei o quanto acrescenta na vida desses jovens. Então, é isso. Deixa eu ver os próximos, então, que eu li. Temos aqui A Caderneta de Endereços Vermelha, que é um livro... Esse aqui é triste. De todos os livros, esse aqui é o mais triste. Ele vai falar sobre terceira idade. Um tema que eu gosto bastante em livro também. Então, é essa tristeza da solidão na terceira idade e da certeza de que você vai morrer. Na vida, todo mundo sabe que a gente vai morrer. Quando a gente tá na terceira idade, a gente já tem certeza que tá muito próximo. E o que você faz com esse sentimento? Então, esse livro vai tratar um pouco sobre isso. E por último, nesses romances, eu tenho então Até o Verão Terminar, da Colleen Hoover, que eu ganhei da minha amiga Rai. Esse aqui eu peguei indicação do meu amigo Edu. E esse aqui, Rai, se você estiver assistindo esse vídeo, eu gostaria de dizer que você acertou em cheio, porque ele acaba de vencer a categoria romances clichês. Eu amei esse livro. Eu não esperava gostar desse livro. E assim, ó, vou ser bem sincera com vocês. Eu sou uma leitora de Colleen Hoover, eu gosto bastante dos livros da autora. Gosto bastante dos livros da autora. Entre todos, é assim que acaba continuando no topo. Mas esse aqui parecia que eu tava dentro de um filme. Que delícia! Vai contar a história de uma garota que ela é negligenciada pela mãe, que era usuária de drogas, e pelo pai, que ela foi abandonada. Enfim, o pai largou ela, deixa uma história por trás e tal. E aí a mãe dela morre de overdose e ela se vê sem ninguém. E ela precisa ter... Falta umas férias pra ela conseguir ir pra uma faculdade que ela passou meio por mérito próprio, não contou pra ninguém, não pediu ajuda de ninguém, passou. E ela ganhou uma bolsa e só que daí ela tem esse tempo de férias que ela não sabe onde ela fica, até que ela engole um pouco o orgulho e fala: pai, eu preciso passar um tempo com você. E aí ela vai passar essas férias pensando só preciso passar essas férias, só preciso depois eu vou viver minha vida independente, não. Até que ela conhece um rapaz, aí eles têm as questões deles e não sei o que, bem filme, daqueles clichês. E eu gostei porque eu me vi dentro da história, eu me vi assistindo, sabe? Envolve verão, então envolve um mar, envolve essas coisas tudo. Eu achei muito legal, esse foi meu favorito dos clichês, entendeu? E essa capa eu acho bela. Eu nem comentei, mas esse ano eu também favoritei, eu dei 5 estrelas pra Morro dos Ventos Vivantes em clássicos, então fica aí também. Eu esqueci de colocar aqui na lista, mas de qualquer forma a Jane Eyre ainda continua ganhando. A próxima subcategoria que eu coloquei, ela é assim, vou passar brevemente por ela, porque ninguém mais aguenta ouvir falar desses livros, e é a categoria famosos na internet, porque assim, vocês vão ver, ninguém aguenta mais, mas eu não posso fazer nada se os livros realmente são bons, e eu também dei 5 estrelas, então temos aqui, vou passar bem rápido, a Calamadeira Tudo é Rio, Torturado do Itamar, e também tem o Patinco. E é isso, essa daqui foi a categoria famosos na internet. Sério, porque eu não aguento mais as pessoas ouvirem falando desse livro nos vídeos por aí. Então assim, eu falei, gente, eu me recuso a passar horas falando dele. Tá, tô brincando, gente. Olha aqui, eu falando brevemente, The Rio, Torturado, né, Leilani Felicíssima e Patinco. Desses três, tá? Infelizmente, vou ter que seguir o que todo mundo faz. Eu gosto de ser do contra, mas dessa vez não deu. Eu vou ter que estar escolhendo Tudo é Rio, da Carla Madeira, como favorito dos famosos. Realmente, esse aqui foi muito bom. Não esperava gostar tanto. Só que mais 18, tá? Se você não for maior de idade, por favor, ainda não leia, não precisa. Eu te garanto, não precisa. Confia aqui na tua tia, não precisa. Só uma observação. Esse aqui foi o único que eu não dei 5 estrelas de fato, mas eu favoritei esse livro. Esse aqui eu dei 4 estrelas e meia. Porque eu achei intrínseca, se você estiver assistindo esse vídeo, que faltou o rodapé, entendeu? Eu sou japonesa, compreendi muitas das coisas que estavam sendo ditas aqui, mas eu achei que faltou rodapé com curiosidades japonesas e coreanas. E Torturado, sem palavras, assim... Essa capa belíssima, belíssima. A próxima subcategoria que eu coloquei aqui foi baseados em fatos reais. Que você sabe, não sei se vocês viram, mas tem uns outros livros aqui também que foram meio que baseados em histórias reais, mas esse aqui vocês vão entender. O Menino do Pijama Listrado, que eu li nessa edição econômica, que é um, né, famoso aí há anos, mas agora que eu finalmente fui ler, gostei bastante. Temos aqui Herdeiras do Mar, que vai falar sobre as mulheres de consolo que foram aí sequestradas durante a Segunda Guerra Mundial.
cultural servindo, sendo usadas é a palavra, para o conforto e a satisfação dos japoneses, dos militares japoneses. Então, assim, esse aqui, eu queria dizer, de todos os livros que eu tô mostrando pra vocês hoje aqui, não leia esse livro. A não ser que você esteja muito preparado, porque ele eleva teus níveis de violência em pontos que é irreversível. Sabe aquelas cenas de violência que quando você lê, você não consegue tirar da cabeça? Você não consegue parar de pensar sobre? É um pouco que esse livro causa. Então, esse livro, não se confunda com essa capa. Ela é uma capa muito bonita, tenho que concordar. Ela tem um contexto histórico muito importante de cultura geral pra gente conhecer, porque são coisas que as mulheres coreanas lutam até os dias de hoje. As coreanas lutam por um pedido de desculpa, por um reconhecimento do Japão de coisas terríveis que aconteceram há muitas gerações atrás, há muitas mulheres desaparecidas, há muitas mulheres que foram sequestradas e abusadas desde as suas infâncias. Então, assim, é um livro muito, muito, muito pesado. É um dos livros que eu já li que tem mais gatilho, especialmente se você for mulher, se você for mãe. Putz, muito pesado. Toma muito cuidado se você for ler. E por último, esse aqui, baseado em fatos reais, temos aqui Maus. E aí, esse aqui vai contar sobre a história do nazismo, né? E aí tem toda essa coisa assim de ser animaizinhos. Essa aqui é uma HQ. Inclusive, eu gostei muito. Minha primeira experiência com a HQ. Também é muito famosa, então eu não vou me estender muito. Gostei bastante. O favorito dessa subcategoria, eu vou ficar com Herdeiras do Mar, principalmente por conta do que eu aprendi. Que era uma história que eu não conhecia, olha só. Apesar de eu ser japonesa, muitas coisas eu não sei do que acontece por lá. Na verdade, eu não sei quase nada. E aí esse livro vem pra abrir um pouco os meus olhos. Foi meu favorito por conta disso, por conta da importância de levar informação para as pessoas. Vamos para a nona subcategoria e penúltima também, que é autores que eu tive contato pela primeira vez. Então, nós aqui temos Milton Ratum com Órfãos do Eldorado. Esse aqui é bem curtinho, vai contar sobre uma lenda que existe aqui sobre os órfãos do Eldorado. Esse aqui eu li pra faculdade, a capa é horrorosa, mas a história é muito legal, gostei bastante de refletir sobre. Também temos Walter Ugumãe com O Filho de Mil Homens. Esse aqui eu gostei muito, que o Walter Ugumãe tem o charminho do Saramago, né? Inclusive, existe essa comparação. Então, assim, não tive como não amar realmente. A escrita é bem crua. Eu não sei como usar um adjetivo melhor do que crua. Muito direta, muito nua. Gosto muito, gostei bastante. Eu só li esse até agora do autor. Primeira história, pode lembrar, dá vontade de chorar um pouco. Temos aqui então A Hora da Estrela com Clarice Lispector, meu primeiro contato com a autora. Tenho que dizer que no primeiro contato já tirei o meu chapéu, toma aqui toda a minha vida, Clarice, assina aqui todas as minhas costas. E temos por último Octavia E. Butler com Kindred, que, meu Deus, que livro maravilhoso também. Fala sobre, que nem eu falei lá na primeira categoria, no primeiro livro que eu mostrei nesse vídeo, Viagem no Tempo, que é uma coisa que eu gosto muito, e sobre essa coisa do racismo e o quanto os direitos das mulheres, especialmente das mulheres pretas, foram conquistadas com tanto sacrifício e o quanto a gente tem que dar valor por isso, sabe? Então gostei muito da forma como esse livro mudou meus pensamentos. E aí, entre esses dois... Ai, meu Deus, que difícil. Que esse aqui é muito bom, esse livro. É muito bom porque eu sou uma pessoa que eu tenho consciência das minhas oportunidades, dos meus privilégios. E eu sei o quanto eu nunca ter passado por algumas situações de violência, de fome, de desrespeito. Isso é um privilégio. Eu não ter passado por isso é um privilégio. E o quanto uma mulher que ela não tem consciência e passa por isso diariamente, nem sequer percebe. É isso que acontece nesse livro. Dá vontade de arrancar uma cabeça daqui de dentro, abraçar e dizer, não é assim que as pessoas devem te tratar. Mesma coisa aqui. Mas assim, eu acho que entre os dois, eu vou ficar com Kindred, porque o Kindred veio assim realmente pra mudar muitas opiniões, especialmente sobre como os livros lidam com a questão da escravidão, a falta de respeito que existe muitas vezes. Então, sabe, como é que você vai apagar um trem da história, velho? Um trem super importante que tantas pessoas sofreram, não tem que apagar não. É sofrido, tem que falar sobre mesmo. Então, na última subcategoria, que para quem acompanha minhas lives diariamente não é nenhuma novidade, e desculpa pela repetição, mas essa subcategoria vai para as pessoas que estão me conhecendo agora, inclusive, tudo bem? Gostou do vídeo até agora? Coloquei hoje uma presilha para parecer mais jovem, inclusive, que né, no alto dos meus 30 anos, conquistando aí o público. E eu espero que você tenha deixado seu like, se inscrevido nesse canal, tá bom? Mas agora eu vou te mostrar o quê? O meu top 3 do ano!
Em terceiro lugar, então, nós temos, que rufem os tambores. Coitada, a Blue não aguenta mais. Que qualquer coisa, agora que ela edita meus vídeos, eu fico, qualquer coisa, Blue, coloca aqui um ET voando em cima da minha cara. É sempre assim, né? Mas, em terceiro lugar, eu coloquei, então, Crescent City, Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas. Eu disse aí no início do vídeo, eu sou uma leitora de fantasia, eu gosto de fantasia. E pela primeira vez, eu li uma fantasia da minha idade. Eu sei que os jovens também lêem esse livro, né? Gostam bastante. Mas eu sinto que a Sarah J. Maas é uma escrita mais madura do que acontece com a Kotar, etc, etc, que eu também já li. Gosto muito desse livro. E pra mim, essa autora tem um charme especial porque ela consegue fazer cenas que você não consegue esquecer. Por exemplo, apesar de a Kotar não ser um dos meus livros favoritos da vida, eu tenho cena do final daquele primeiro livro que até hoje, de vez em quando eu falo, putz, aquela cena ali... Muito boa aquela cena. E Crescent City é a mesma coisa. A cena final de Crescent City é muito boa. Eu gosto da criação do universo, eu gosto de como ela fez os personagens, eu gosto de não ter umas cenas eróticas bregas. Eu gostei de tudo. Eu li esse livro em uma semana, 5 dias, gente. Eu pisquei e acabou. Então esse foi o meu escolhido pra terceiro lugar. E em segundo lugar, então, não é novidade pra ninguém, temos aqui Minha Sombria Vanessa. Vou deixar no link da descrição um corte que tem da minha live, de eu falando de Minha Sombria Vanessa, do por que eu acho ele tão incrível, porque eu acho que merece ser falado com um pouco mais de detalhes, sem spoiler. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada, clica aqui no link que tem na descrição. Mas gosto muito, essa autora levou 10 anos pra escrever esse livro e sinceramente, os 10 anos mais bem usados da vida dela, porque a forma como ela escolheu pra escrever esse livro, sensacional e fenomenal, e eu tenho certeza que o que ela pretendia fazer, eu tenho certeza no meu coração, que ela pretendia fazer quando ela tava escrevendo, tipo assim, eu vou escrever desse jeito porque eu quero que o leitor se sinta assim. Foi exatamente como eu me senti. Tenho certeza absoluta que a intenção dela era colocar os leitores, as leitoras especialmente, neste lugar de reflexão e de dúvida. Eu tenho certeza absoluta. Então foi genial, me atingiu em certo. Muitos gatilhos, tomem cuidado, tá? Fala sobre pedofilia. Então dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui linkado. Antes de ler, não pega só... Ai, muita gente tá falando, vou ler. Não faça isso com você. Ai, não, eu gosto de entrar na história sem saber nada. Tá, mas dá uma olhada nos gatilhos. Toma cuidado com você, né? Presta um pouco mais de atenção nas pessoas que você acompanha. Não lê assim só por ler, não. Esse aqui, ó, de todos os livros que eu já li na minha vida, ainda mais falando sobre livros contemporâneos, pra mim esse, ele ganha muito pela escrita. Ele é muito bem escrito. Muito, 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 muito. Eu tiro o meu chapéu pra essa mulher. Então temos aqui o segundo favorito do ano. Vocês podem ver que até no meu top 3 só existe mulher. Então, assim, o meu primeiro lugar não podia ser diferente. Inclusive, eu devia tatuar este livro na minha testa. Belo Mundo, onde você está. Ninguém aguenta mais, eu sei, gente. Desculpa, ninguém aguenta mais. Teve gente que já até pulou essa parte. Que, de novo, vai falando sobre Belo Mundo. Ninguém aguenta mais. Mas, assim, esse livro é incrível, cara. Eu passo mal só de lembrar com ele. Inclusive, eu juro por Deus, tô contando os dias, porque eu li ele no final de 2021, tipo novembro mais ou menos. Eu tô esperando dar 6 meses, pacientemente, contando os dias, pra eu poder reler este livro, porque eu quero reler ele. Porque ele foi tão especial e ele me fez pensar sobre tantas coisas. Ele envolve religião, sexualidade, amizade, relacionamento, confiança, sabe? Em quem você é. Ele é muito bom. Eu não consigo ter palavras. E eu não sei como te convencer. Porque ele é um tipo de livro que ele vai mexer com você se você tiver as questões que ele traz. Se você não tem, não, é um livro que você vai achar legalzinho, não achei nada demais, a Aya tá meio louca. Mas se você tem minimamente que seja um traço de algum personagem aqui, você vai se sentir dentro da história e aquilo vai te machucar. Porque a autora, ela consegue jogar umas verdades de uma forma muito diferente. É como se a sensação que eu tenho, lendo um pouco a Sally Rooney, é que as pessoas são apáticas, mas é por conta um pouco do traço, né? Porque são irlandeses e tal. E aí a gente não vai julgar, né? Porque nós somos brasileiros, a gente tem outra forma de lidar com as coisas, com os problemas, com as situações, e isso é culturalmente construído. E aqui a gente vai falar sobre irlandeses. Irlandeses têm outras formas de lidar com as situações. Obviamente, cada pessoa é cada pessoa, mas ainda assim existe aí um padrão. Então, a sensação que eu tenho é que todo mundo é meio apático nesse livro, mas ao mesmo tempo carregam questões muito profundas. E aí, nesse ponto, a gente realmente, todos os seres humanos devem ter alguma coisa em comum. E outra coisa que eu gostei muito neste livro, que é da mesma autora de
pessoas normais, é que ele vai falar sobre adultos. Então ele fala sobre problemas, pensamentos, reflexões, dores que pessoas da minha idade, por exemplo, na casa dos seus 25, 30, 35 tem. Que é essa questão maternidade. Eu quero ser mãe? Eu cheguei nos 30, será que eu quero ser mãe? Será que ser mãe é realmente um objetivo que eu tenho pra minha vida? 30, não comprei minha casa, não sou bem sucedida, não tenho meu carro próprio, não tenho minha casa própria, minha vida tá toda errada. Será mesmo? Então essas questões que os adolescentes, quando tem, como tem pessoas normais, que só foi um livro que eu não me conectei, traz aqui nesse livro os problemas mais da minha idade. Então mexeu um pouco mais fundo no meu coração e ele foi o meu favorito de 2021 e com isso acabamos nosso vídeo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e me diz qual foi o top 3, hein? Dever de casa. Top 3 livros de 2021. Deixa aqui nos comentários. Um beijo, a gente se vê no próximo e tchau!